Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E depois de um bom tempo a gente veio dividir a bancada de novo, né, Cris? Faz tempo que a gente não grava junto, né? Tu me abandonou, né? E tu também, né? Tu inventou de casar, tirar férias, viajar pra fora. É bom, né? Tá certo. De vez em quando tem que fazer alguma coisa diferente, né? Tem que aproveitar, né? Já que o Ramon aceitou depois de 9 anos. Não, e voltei me sentindo um estranho no ninho agora, né? Porque geralmente tu é mais acostumada a ser a única jornalista da mesa. É verdade. Agora eu sou o único não jornalista da mesa. Eu ia justamente brincar agora contigo de que hoje eu tô que nem pinto no lixo, né? Então, agora que a gente vai falar da minha praia, da minha área. E a gente tem um convidado bastante importante, né? De um veículo bastante relevante aqui, principalmente para o ecossistema de tecnologia e inovação. Então, a gente vai falar muito, eu ia dizer um pouco, mas não, a gente vai falar muito sobre isso, sobre comunicação, sobre assessoria de imprensa, sobre a mídia em si, em tecnologia e inovação. Então, lá, conta aí pro pessoal quem tá com a gente. Hoje a gente tá aqui com o meu amigo Leandro, do portal Startups. E aí, Leandro, beleza? Tranquilo, cara. Obrigadão aí pelo convite. Aí, prazer encontrar vocês pessoalmente depois de um bom tempo aí, né? Uhum. Então, vamos falar aí sobre jornalismo e tecnologia, falar sobre o que é manchete em tecnologia, porque, querendo ou não querendo, né? Mesmo quem não seja jornalista, tá o tempo inteiro falando sobre o que tá rolando. Então, todo mundo é um pouco jornalista, só que a gente faz isso profissionalmente aqui, tá contando as histórias pro pessoal repercutir aí nas rodinhas de conversa. Exatamente. E o bom é que a gente teve várias conversas em off aqui já, né, Leandro? Sim, sim. Então, isso é importante de tu ter um amigo jornalista que tá no meio, porque tu consegue conversar bastante em off para entender como que tá o ecossistema. Exatamente. Assim, as grandes notícias às vezes acontecem em off, né? A gente ouve alguma coisinha e diz assim, tá, vamos investigar isso daí, isso aqui sai uma história. Opa, aqui tem alguma coisa que rende. Isso que é legal, né, do jornalismo, porque a gente tá recebendo release o tempo inteiro, recebe notícia tal, empresa tal tem isso para falar, empresa tal tem aquilo para falar. Mas as notícias boas, cara, saem quando tu tá conversando com as pessoas, sei lá, em algum lugar e tu pesca uma coisinha e diz assim, aí tem Aí é que tá. Tem uma história, vamos atrás disso. Posso começar, Cris? Por favor. Bom, Leandro, a gente discutiu pauta antes, né? Mas a Cris já me conhece que eu vou totalmente contra a pauta. Cara, é um bate-papo. Eu desisti de fazer roteiro, porque ele não segue o roteiro. Exato. Leandro, a primeira pergunta que eu quero fazer, cara... a gente comentou em off ali o que é notícia e o que não é notícia. Como que vocês conseguem categorizar ou separar o que vocês recebem? Vocês devem receber uma caralhada de press release todos os dias e vocês vão separando o que é o joio do trigo ali. Como que vocês fazem isso? Tem um feeling do jornalista ali? Isso daqui acho que é importante, isso daqui não é importante, isso daqui vai dar audiência. Como que tu separa assim, o que é para dar audiência, o que é uma informação relevante? Eu sou bem curioso para entender essa dinâmica. Sim. O que a gente mais recebe, na verdade, cara, se for pensar, a gente deve receber, sei lá, 500, 600, talvez até mais e-mails por dia. Caralho. Se o cara sai de férias e volta, dá vontade de chorar, assim, o que tem de e-mail na caixa de entrada. Sim. E é um trabalho extenuante, assim, mas ao mesmo tempo é bem legal, porque como é que eu vou te explicar? Tem muita notícia, tem muita coisa que a assessoria manda que não serve em nada, mas a gente vai montando as coisas. Por exemplo, assim, tem empresas que acham que lançar um produto novo é notícia. Nem sempre. Uhum. Né? Às vezes, geralmente quando no nosso caso, a gente gosta muito de falar sobre as estratégias das empresas, o que ela está fazendo para se destacar no mercado, ou quanto ela quer crescer no mercado. E às vezes o founder acha que só falar do produto, ou só falar de uma parceria que fez com alguma outra empresa, isso aí rende. Cara, eu posso falar do teu produto, mas assim, diz o quanto tu quer crescer, o que a empresa está planejando, se tem rodada de investimento que vai sair a partir daí. O que tu quer fazer com o teu negócio a partir daquilo? Uhum. Então, às vezes, muito tem disso. O que a gente procura como notícia é a parte assim, conta a tua estratégia, conta como a tua empresa quer se posicionar no mercado e o quão grande ela quer chegar. Sabe? Só falar de uma coisinha pontual ou outra. Por exemplo,
geralmente as nossas notas pontuais acabam sendo rodadas. Isso é pontual, mas ainda assim a gente fala de estratégia, porque é legal tu conversar com o fundador que captou uma rodada e dizer assim, tá, mas o que tu vai fazer com esse dinheiro? Sem não só noticiar que recebeu o dinheiro. O que tu vai fazer nesse dinheiro? Vamos fazer isso e aquilo. Onde vocês pretendem chegar fazendo isso e aquilo? Então, porque isso é o que baliza muitas das coisas, porque tem muita gente que lê e quer saber o que os outros estão fazendo e onde que eles estão querendo chegar, até para saber também como se posicionam, se tem algum, né, se é algum concorrente e tal. Então é isso, assim, porque tem muita coisa que a gente recebe que, pô, assim, só dizer que a tua empresa firmou uma parceria, mas não diz o quanto tu quer crescer, o quanto que isso vai impactar no negócio. Então, porque o fundador acha que praticamente tudo que eles fazem na empresa é legal e deve ser noticiado. E não é bem esse o caso. Eu acho que... Hoje em dia eu vejo muita assessoria bem melhor treinada nesse caso, mas ainda assim a gente recebe muita coisa ali que não nos serve. Porém, às vezes a gente consegue pegar alguma coisa e a partir dali desenvolver em cima. Mas daí vem vamos dizer assim, Sendo mais do jornalista. Do conhecimento, né? Do jornalista, porque ele conhece aquela empresa de algumas outras coisas, e tu pensa, você trouxe uma informação nova que daí eu posso conectar com outra coisa que eu falei anteriormente, ou assim, essa empresa tá vendendo esse produto, mas antes vocês estavam fazendo outra coisa que era completamente oposto. Como assim? Vamos falar sobre isso. Vocês estão pivotando, sabe? Às vezes a empresa não diz que está pivotando. Por quê? Porque, sei lá, talvez aquilo lá não pode pegar tão bem com o investidor, ou sei lá, ou talvez até foi coisa de investidor. Mas às vezes a gente pesca essas e daí vira uma notícia. Pô, por que vocês pivotaram? Porque o modelo anterior não deu certo. Mas às vezes o fundador, ele não fala isso. A gente que pesca. E daí vira uma notícia. Mas é uma confluência de várias coisas, assim. Claro. É um trabalho de garimpo, né? Estar sempre ali observando, procurando, como o Leandro disse, às vezes é num detalhe onde está realmente a notícia. A gente também recebe muito e-mail de release. Sim, exato. E a maioria realmente também não tem esse foco de interesse de o que o público quer saber, né? Sim. Esse é o principal cerne. O que o público quer saber? Qual é a relevância para... Daí, trazendo para o lado mais filosófico da profissão, para a sociedade, para a comunidade. Então, E tem muita coisa que as empresas querem divulgar que daí, obviamente, está no interesse deles. Assim, é interessante para a empresa divulgar aquilo. Mas a gente também não é veículo de publicidade. A gente não está fazendo publicidade para as empresas. A gente está lá noticiando histórias interessantes que talvez o público queira ler. A gente está fazendo uma aposta ali na história. Sim. Isso é uma outra pergunta. Virou mais comum de uns anos para cá o conteúdo publicitário, né? Sim. Como que funciona isso na prática, cara? Tipo... Vocês são um portal de notícia, mas vocês são um negócio também. Claro. Tu consegue explicar para nós mais ou menos como são as linhas de negócio que vocês têm e como que vocês conseguem apresentar para o público? Isso daqui é uma publi, isso daqui é uma notícia, isso daqui é uma coluna opinativa. Não sei se é coluna o nome, ou sei lá, artigo, não sei. Como que vocês trabalham isso internamente, Leandro? Sim. Existem formas, né, de fazer isso sem exatamente comprometer a linha editorial do veículo, assim, porque a gente não faz exatamente... Tirando algumas coisas, por exemplo, inserção na newsletter, que é um produto nosso, a newsletter que eu escrevo todos os dias. Se você não... Aquela câmera ali, se você não assina a newsletter do Startups, assina lá, startups.com.br. Tem essa daqui também. Ali, ó, assina na newsletter. E lá é um produto, e lá dentro existem também as inserções de anunciantes e tal, mas dentro do site acaba sendo o que a gente chama de branded content, que são notícias pagas. Quando a notícia não é exatamente algo que a gente pode aproveitar no nosso editorial como notícia, mas é um assunto que a empresa acha que deve divulgar e colocar como notícia num portal como o nosso, eles pagam. Dizem assim, não, isso aqui a gente quer fazer um material aprofundado, como se fosse uma matéria jornalística, falando sobre essa nova oferta, ou esse nosso posicionamento, ou tem empresas que fazem de programas de inovação aberta. É como uma peça publicitária, mas não é exatamente comercial.
ela é informativa. Uhum. Sim, precisa comunicar algo importante de estratégia da empresa, mas que não necessariamente é uma notícia. Isso. Tipo assim, vai abrir um programa de trainee. E daí, bom, cara, pro veículo de imprensa, às vezes é whatever, né? Não, eu tenho em várias empresas, assim, se a gente for falar sobre, fazer notícias sobre todo o programa. Exato. De trainee. Mas daí para aquela empresa, não, preciso ter... Isso tem que ser muito divulgado para receber vários currículos e impulsionar. Exato. Mais ou menos essa pegada, né? Exatamente. Daí eles vão lá e assim, a gente tem esse produto aqui que a gente produz uma matéria jornalística sobre esse assunto da empresa que vocês querem divulgar amplamente. Esse aqui é o preço. Vamos fechar o contrato. É assim que funciona. Mas daí é importante ressaltar isso que o Leandro está falando, é que por mais que tenha esse viés de publicidade, de branding, e daí seja lá qual for a estratégia que a empresa está buscando naquele momento, a empresa que vai aparecer no site, ainda assim é um texto jornalístico. Sim. A gente... tá. Vocês botam a mão também. Sim, ainda assim é uma notícia. É uma reportagem, uma notícia. Ainda assim tem todos os... Ela é conduzida quase como uma matéria. Por exemplo, na matéria, a gente pensa as perguntas, a gente vai lá, fala com a fonte. E se às vezes tiver que fazer perguntas difíceis e pegar alguma coisa que é meio duvidosa ali no meio e questionar... Quando é uma matéria nossa, independente, a gente faz isso. No Branded, a gente faz as perguntas, mas a gente se adequa à mensagem que o anunciante quer dizer. Claro que a gente não vai ficar lá enchendo a bola, não tem adjetivo no texto. Mas a gente segue os princípios jornalísticos ainda. Não, sim, mas dentro de um briefing da empresa contratante. Legal. Tu falou em linha editorial, né? Isso é algo interessante. E daí, explicando um pouquinho assim... Até como nasceu o Startup Life, né, Cris? O Startup Life nasceu primeiro como portal, antes de existir o Startups, porque a gente entendia que existia um gap de informação focado nesse mercado. Daí nasceu junto ali com o Startup, vou falar os concorrentes aqui, mas Startup, a Startse investidores de vocês também, né? A Startse antes tinha um portal de notícias. Tinha um portal de notícias. Até hoje eu acho que não tem tanto, talvez seja muito, assim, minha visão, talvez vinculado, porque entrou como investidor de vocês, talvez tenha deixado esse... Inclusive eles replicam vários materiais nossos no portal deles, assim. Entendi. Tem muitas coisas que a gente produz e daí a Startse vai lá e replica no portal deles, assim. Então, tem essa... Mas a gente é totalmente independente. Tipo, nem o pessoal lá da Startse tem a parte de conteúdo deles, e eles tocam os deles, nós tocamos o nosso, assim. Entendi. Sim. Legal. E daí, recentemente a gente falou, cara, o Startup está fazendo um trabalho tão bem feito que eu acho que não faz mais sentido a gente fazer a parte escrita. Então, hoje a gente partiu... O Startup Live diariamente tem drops de áudio todo dia de manhã, ali entre as 7 da manhã, ao invés de tu escutar... Quem é gaúcho vai entender. Ao invés de escutar o Macedo, tu vai escutar... Escuta a Cristiane. Tu vai escutar a Cristiane no seu podcast, assim, comentando as notícias diárias, numa pegada mais de áudio. E daí, cara, isso não sei se é linha editorial, se é estratégia e tudo mais. Mas parte de linha editorial que antigamente a gente tinha montado era, cara, a gente vai ser muito mais chapa branca. Não vamos falar sobre polêmicas, vamos falar um pouco, questões mais leves, mais leves, vamos dizer assim, né? E daí, a gente tava comentando em off que, cara, não pode ser só isso também, né? Como que vocês trabalham... E a gente derrubou isso também, né? E a gente mudou isso no final das contas. A Cris derrubou isso no final das contas, né? Mas como que trabalha para não ser um focalizando e nem ser extremamente formal como, sei lá, um jornal do comércio ou um valor econômico, assim? Como que é essa decisão? Uma decisão estratégica de linha editorial para atingir o público ou não? É uma decisão... Não sei. Essa é uma curiosidade que eu tenho mesmo... sincera, assim, cara. Isso remete, eu acho que ao próprio fundador, jornalista, ele era do Valor, né? O Gustavo Brigato, né? Os Startups, ele é lá de São Paulo, eu sou o único gaúcho sediado aqui em Porto Alegre, né? E que, né, atua na redação do Startups. Mas eu acho que parte um pouco até do Gustavo. Por exemplo, eu me lembro da época que eu trabalhava no Baguete aqui em Porto Alegre. Quem é tecnologia velha guarda aqui lembra do Baguete. Mas até hoje o Baguete tá nativa, mas tá um tempão aí. E
Ele, na época que eu me lembro dele, no jornalista do Valor, ele incomodava nas entrevistas. Ele não queria só ficar sendo chapa branca, como tu disse, assim. E pro Startups eu acho que ele leva muito isso, assim. Claro, tem as matérias que a gente fala que não vai comprometer ninguém, assim, vai falar, pô... Não digo falar bem das empresas, mas as empresas chegam e falam as suas histórias. Assim, nós estamos muito bem, nós vamos crescer e ano que vem é 300% de crescimento. E, ok, se tu tá falando isso, eu vou anotar aqui e eu vou botar na notícia. Agora, se tu vai cumprir isso, é outra história. Porém, a gente tem um pouco disso de querer incomodar. Eu tava falando contigo antes, assim. Sim. Jornalista... jornalista que não gosta mais de incomodar tem alguma coisa estranha aí. É o que me move particularmente, assim. Eu gosto de fazer matérias. Às vezes até o Gustavo disse assim, baixa um pouco a bola, tu tá meio ácido demais nessa matéria, assim. Sim. Então tem que encontrar um equilíbrio fino, assim. Às vezes tu dá uma pisada no acelerador porque tu sabe que aquilo lá tem um molho, então tu tem que falar daquela notícia com uma certa... A gente gosta de falar com uma certa descontração das notícias, porque o mercado de tecnologia não precisa ser formal. Ele já foi muito formal. Na época do Baguete, eu me lembro disso, era formal demais, assim, naquela época, eu achava que eu tinha que estar com cabelo curto para entrevistar o presidente da IBM, e depois de um tempo eu disse assim, cara, não precisa ser assim. Tu pode falar de forma descomplicada, tu pode falar de forma até coloquial sobre tecnologia. E o pessoal... E eu acho que essa mudança no cenário de startups possibilitou isso de uma maneira única nos últimos anos. Tu pode falar de forma mais aberta sobre isso. Uma forma mais leve até, uma forma mais leve, eu tenho essa percepção também. Mas isso no jornalismo, de maneira geral, é um movimento que vem tendo, né? Daí veículos de TV, por exemplo, tem uns que tentaram tirar a bancada, botar sofá, bota a bancada. Ainda estão tentando entender que bota a bancada de novo, vai para a redação. Claro, né, que os veículos mais tradicionais ainda têm esse peso de ser mais formal, mas é uma coisa que é um movimento que se percebe de se tentar falar mais próximo à linguagem do público, né? É o caso por exemplo, muito da nossa newsletter. O pessoal gosta muito da newsletter do Startups por conta disso, porque é em primeira pessoa, sou eu escrevendo com isso, como se eu estivesse dizendo, tá, cara, isso aqui é o que aconteceu de ontem para hoje. Vamos falar sobre isso. E eu boto até uma música lá, trilha sonora pro pessoal ouvir enquanto tá lendo. Eu boto gíria. Na newsletter tem isso. No site não tem, porque a gente ainda escreve dentro do, entre aspas, jargão jornalístico, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu coloco algumas expressões fora do comum dentro do texto. A gente faz isso até para dar uma quebrada. Mas é algo, por exemplo, que um Valor, uma Exame dificilmente faz, assim. Sim. Mas a gente, como veículo relativamente jovem, Startups tem 4 anos. Nasceu como uma startup de jornalismo. Então, a gente se permite fazer essa coisa um pouco diferente na hora de falar sobre as notícias. E tem muita gente que se conecta com isso, assim, até também no LinkedIn, onde, por exemplo, a gente tem perfis de rede social no Instagram e no LinkedIn, mas no LinkedIn a gente tem tipo mais de 100, acho que 120 mil pessoas seguindo a gente, assim. Sério? Caralho, velho, eu não sabia disso, não. E tem E no Instagram quanto que tem? No Instagram eu acho que é menos, a gente tá chegando nas 30 mil pessoas, assim. Mas é bastante já, bastante, né? É um público legal, mas Instagram é um público não tão fiel, é meio disperso, assim. Instagram é um pouco complicado. Agora no LinkedIn, a gente tem uma base muito legal e onde a gente também interage de umas formas, até quando vai postar alguma notícia, às vezes a gente faz uma pergunta e tudo mais. Então, tem esse cuidado em ser um tanto diferente, fora do comum, e às vezes dá uma instigada. E isso também vale para as notícias, sabe? Agora, fazendo uma pergunta, a gente comentou ali de volume de audiência, o Startups também tem um podcast. Isso. Como que... E talvez seja uma das iniciativas mais recentes de vocês, assim, né?
O podcast, na verdade, ele existe quase desde o começo do Startup, só que ele era meio que em temporadas. Ah, entendi. Só que daí, foi no final do ano passado, ao longo desse ano todo, ele se tornou semanal. Legal. Como que tá a experiência de vocês? Porque a gente tá, 5 anos, eu acho, né, querida? Foi desde o meio da pandemia ali. 4 anos e pouco, assim. E é bem difícil, né, cara? Tu começar tu conseguir criar audiência de uma plataforma bem nichada que é de podcast, assim, né? Como que vocês transitaram por esse desafio? É algo que a gente ainda tá navegando e descobrindo muita coisa, assim. Porque a audiência, ela tá crescendo, porque essa recorrência ajuda a crescer. Mas a gente ainda pensa, dá pra ficar maior, assim, a gente olha pros números e assim, dá pra crescer mais. Uhum. Até porque se a gente vai comparar com a nossa audiência do site, ainda é uma parcela que, a gente vê assim, nossa, compara o podcast com o site, assim, dá pra ser bem maior. Sim. Mas é algo que a gente ainda tá explorando, mas a questão é que é um trabalho produzir um podcast toda semana, assim. Sim. Ainda mais porque a gente... são nós mesmos os jornalistas. Somos jornalistas e somos os produtores do podcast. E às vezes a gente chega lá para falar com a fonte. A gente, né, obviamente tem que se preparar. No nosso caso, acaba sendo menos difícil porque a gente tá todo dia escrevendo sobre as tais empresas. Então a gente chega lá e acaba sendo mais tranquilo de conversar. De criar uma pauta para falar com determinada fonte. Mas é um desafio e é algo, assim, que nem estava falando desse negócio de produtos, assim, é algo que a gente deu essa acelerada esse ano justamente para ser um novo produto dentro do Startups, né? Colocar um anunciante lá dentro, coisa que já rolou esse ano, assim, tipo, no primeiro semestre ainda não tinha rolado, agora no segundo semestre rolou. Então, é algo que a gente deu essa acelerada. Aqui em 2024 a gente ainda está ajustando uma coisinha ou outra, essa questão do comercial está se encaixando, e eu acho que daí 2025 talvez dê aquela deslanchada assim com o podcast. Legal. A gente teve bastante dificuldade no início também, né, Cris? Tanto que o primeiro anunciante saiu esse ano, e foi um excelente anunciante, que foi o Asas. E agora a gente está lançando já um novo programa que vai ser anunciado, não sei se quando vai ser lançado isso daqui, mas não vou dar spoiler. E acho que já dá para falar, né? Matheus, já dá para falar? O Matheus disse que pode. Que a gente está lançando um podcast novo, um programa novo com o Lucas Montano, que é um influenciador no mercado dev, e vai ter o Montano, um podcast, que daí vai ser focado para o mercado dev. Então, o Lucas Montano vai vir, vai desenvolver junto com a gente. O cara é desenvolvedor da Disney, tá vindo lá da Holanda aqui pro Brasil pra gente fazer as gravações presenciais junto com outros desenvolvedores que são influencers dentro do mercado. E daí esse, a gente já percebeu, esse já nasceu com patrocinadores dentro. Então já é uma evolução. É uma evolução. Sim. Esse ano, assim, nosso primeiro patrocinador, assim, me lembro que foi até durante o Web Summit que a gente, lá no Rio, que a gente fez. Ah, é? É o pessoal da Cellcoin. Cellcoin, nossa cliente aqui. Não, muito bem, foi bem bacana, assim, e é bem isso, né? À medida que tu vai conquistando os primeiros, tu vai criando daí a esteira ali, né? Exato. A gente passou também dentro do, como a gente comentou aqui, que podcast já é nichado, ainda trazendo para a tecnologia e inovação é mais nichado ainda. Então a gente passou todo aquele arco de as pessoas saberem o que é um podcast. Exato. Porque lá em 2020 ainda não era tão difuso, assim. Ainda era incipiente no Brasil, né? Falando do Brasil. Aí, o contexto fez com que as pessoas procurassem mais coisas para se distrair, digamos assim, por conta da pandemia. Então, o podcast em si, o produto podcast, não o nosso especificamente, deu um boom. E mudou bastante o formato, né? Porque quando a gente começou, era muito, tipo assim, ainda pra mim é o case mais relevante do mercado de podcast no Brasil, é o Jovem Nerd. Sim. Que que todos os podcasts brasileiros se inspiraram nele, sem dúvida nenhuma. E depois isso evoluiu para os mesacasts ali, com Flow, com Podpah e tudo mais. Sim, nesses 4 anos foram tendo muitas evoluções. E hoje, cara, tem uma vertente que eu acho muito legal e eu acho que tem tudo a ver com startups,
que é esses podcasts jornalísticos de análise de história, que daí é por temporada. Sim. Que eu acho isso incrível, assim, tipo, fazer a análise sobre a empresa X. E daí, cara, lança uma temporada fechadinha, faz um trabalho jornalístico investigativo bem foda e lança isso. Isso é bem comum nesses true crime que o pessoal lança. Mas eu acho que pro mercado de tecnologia tem muita coisa legal para explorar nisso. Não, isso daí é uma coisa muito legal. É algo que a gente gosta de fazer até como matéria escrita, assim. Eu se aparece alguma coisa para eu ativar o meu modo jornalista investigativo, assim, é o que eu mais gosto de fazer, assim. E acaba sendo algo que dá muito resultado lá no site. É algo que no jornalismo corporativo não costuma ter muito, jornalismo investigativo dentro do jornalismo corporativo. Sim. Mas é algo que, por exemplo, assim, uma matéria que eu fiz mês passado, ela não deu exatamente tanta audiência, mas gerou muito comentário, muita gente comentando. Que é, tu ouviu uma coisa, uma reclamação de alguém do ecossistema e diz assim, cara, falta sinergia entre aceleradoras e fundos de investimento. Uhum. Tipo, tá as aceleradoras lá preparando um monte de empresa, mas os VCs não estão interessados nesse tipo. Para eles, a aceleração não é um diferencial na hora de aportar a série deles. Eu concordo. Pois tu concorda com essa ideia? Beleza. Mas daí eu disse assim, tá, temos uma hipótese, vamos lá conversar. Fui conversar com o Pedro da Ace, fui conversar com o Romero da Headline, fui conversar com o pessoal da Associação Brasileira de CVC. Enfim, juntei uma galera pra, assim, o que tu acha dessa história? E tudo partiu também de um estudo de um cara que, assim, foi falar, entrevistou vários VCs e eles realmente falaram isso. Tu quer, eu vou falar ao vivo aqui, vou me entregar. Tu quer fazer uma investigação muito legal? Diz aí, manda aí. Não vou falar o nome, né? Que daí... Claro. Sabia que tem um dos grandes... Não é nem acelerador, é um pre-seed, que é um dos maiores investidores de pre-seed no Brasil hoje, que eu já escutei pessoalmente, diretamente, falando assim, cara, se tu pegar firme nos contratos que tu tá analisando, a gente vai te colocar numa blacklist e nenhuma outra startup que for investida pela gente vai contratar vocês. Não, se o cara começa a cavocar assim, meu, tem um... Como é um submundo aí? Cara, cara. Daí a gente tá indo muito longe da tal chapa branca ali. mas assim, a gente gosta... Por mais que a gente, em muitos casos, assim, a gente tá arranhando a superfície, porque a gente sabe que tem muita coisa que não se fala. Existe duas narrativas, né? Exato. Existe uma narrativa que é pública e existe uma narrativa que, para mim, é a melhor narrativa, que é a do rádio corredor, né? Total. Sim. O mercado sabe o que acontece, sabe quem que é cada um. Até porque a narrativa pública, quando ela sai da empresa que quer aparecer na mídia, ela também já sai preparada, não, né? Às vezes não tão bem preparada, mas sai... tem ali um jornalista também tentando vender. Claro. E assim, o maior indicativo para mim disso, assim, quando eu começo a fazer essas matérias, que talvez tragam alguma coisa que não é tão positiva do ponto de vista de ecossistema ou para uma empresa, e a gente acha uma fonte que quer falar, essa fonte não quer se identificar. Sim, claro. É como se estivesse fazendo uma matéria de crime, velho. Sim. Mas isso eu acho muito legal, cara. Isso eu acho muito legal. Tipo assim, porque tem muita história interessante dentro do ecossistema que as pessoas não publicam porque elas são agentes do ecossistema. Sim. Eu não posso falar tudo que eu quero falar porque eu sou agente do ecossistema. Essa matéria que eu fiz aí sobre as aceleradoras e os fundos, teve um cara que eu conheço muito bem, a amizade aí já de algum tempo. E ele disse, tá, eu vou falar o que eu penso sobre isso, eu vou dar minha opinião, mas é o seguinte, não põe meu nome. Mas ele falou algo muito forte, assim, ó, cara, a aceleração virou produto de prateleira para muita empresa. Sim. É uma declaração forte, assim, tipo, virou produto. Não é mais um negócio que é bom para o fundador, é bom para a empresa que está fazendo o programa de aceleração. Sim. Sabe que existe partindo para a parte da minha área, assim, jurídica, existe algo que a gente analisa muito, que é o conflito de interesse, né, na relação entre agentes. Sim. E daí,
parte desse conflito de interesse, tu nunca vai ter uma relação onde tu não vai ter um conflito de interesse quando a gente fala em relações negociais, empresariais. Sempre vai existir um conflito de interesse. E daí é comum e até esperado que numa relação de investimento, o que é melhor para o investidor não necessariamente vai ser melhor para a empresa. Claro. E isso tu vai criando uma distorção quando tu aplica isso em larga escala. E daí tu começa a distorcer o próprio mercado. Sim. Então, esse é um efeito interessante. Eu concordo em determinada medida, sim, que tem muitas aceleradoras que fazem programas de aceleração de prateleira, onde vai numa linha industrial, e não necessariamente aquilo é interessante para o próprio negócio. Uhum. A gente teve, há uns anos atrás, quando a gente teve um aquecimento do mercado de venture capital muito forte, de investimentos de pre-seed, investimentos em momentos de aceleração, onde o mercado estava superaquecido, tinha muito dinheiro aplicado, onde captaram muita grana de investidores e tiveram que fazer esse aporte desse valor dentro do mercado e, cara, a gente teve aquele mecanismo bizarro de ter valuations extremamente esticados e que a gente está sofrendo as consequências até hoje, cara. Uhum. Desde 2021 ali, que a gente teve um ápice dos valuations das empresas brasileiras no mercado de investimento, até hoje a gente está no outono do venture capital. Não vou falar inverno do venture capital porque ainda está rolando. Sim. Mas a gente ainda está recuperando da ressaca. Pois é. E a gente que achava que já ia estar recuperando agora, mas vamos ter que esperar mais 6 meses, 1 ano para ver se recupera. Cara, todo final de ano a gente se reúne com vários venture capitals, assim, que são parceiros clientes nossos, amigos, e a gente até grava aqui com eles, fala, cara, qual que é a tua expectativa para o ano que vem? Então, se pegar o dos últimos anos, faz 2 ou 3 anos que a expectativa é o ano que vem vai ser bem melhor. Tá melhor, mas bem melhor é forte da gente dizer, entendeu? Sim. Então, e isso é uma distorção por conflito de interesse. Tô super capitalizado, eu preciso mostrar para meus investidores institucionais que eu tô aportando essa grana e empresas que são valorosas, essa empresa vale tanto. O que eu faço? Como eu tenho como o mercado está super inflacionado e eu preciso escoar essa grana, a gente puxou todos os valuations lá para cima. Daí tu cria essa distorção por um conflito de interesse. Sim, tu acaba... tu tem esse... vamos dizer, não digo essa pressa, mas tu tem essa necessidade de acalmar os LPs que estão lá, né? Tipo, tá, e aí? Minha grana tá contigo, aí vamos fazer o que vai acontecer? Né? Daí tu ouve muitos líderes de fundos aí dizendo, não, a safra que tá saindo agora vai ser maravilhosa. Então, vamos investir, essas aqui com certeza vão crescer. Claro, ele tá gerando esse entre aspas, buzz, esse otimismo, porque, obviamente, existe um interesse dele enquanto investidor, porque ele precisa investir, porque tem né, os partners ali, os LPs que precisam, né, precisam do retorno. Então é complicado tu entrar nessa... Né? Às vezes a gente até esquece de entrar nessa análise e simplesmente reproduz o discurso dos caras e não, vai melhorar, vai ficar muito bom. E às vezes a gente tem que se lembrar de fazer essa análise, de pensar também nesse contexto. Cara, ele realmente acredita nisso ou ele tá falando isso só para dar uma apaziguada? Sim, uma apaziguada, exato. Isso é foda, porque é bem questão de conflito de interesse. E eu acho, cara, que o trabalho jornalístico que vocês podem fazer de investigativo dentro do ecossistema é muito legal. E acho que até necessário, assim, sabe? Tu falou assim, cara, a gente é independente e tudo mais. Eu acho que isso é um trabalho bem necessário. Assim, mas daí também gera uma outra questão, que é dizer assim, tu é fã, tu é hater, sabe? Porque tu começa a falar do lado negro das coisas, assim. Às vezes tem muita gente tentando... os caras estão só batendo. Os caras só querem bater. Os caras são contra o ecossistema. Sim, sabe? Os caras daí não pode virar o fofocalizando. Esse que é o problema, né? E isso é um negócio interessante que tu comentou agora, Leandro. Porque lá no início... quando a gente decidiu, vamos publicar algumas notícias, eu falei, Cris, a gente não pode meter pau no ecossistema, porque o ecossistema tá muito embrionário. Senão a gente mata o ecossistema. Entendeu? Então, cara, vamos... Cara, matar um jornalista... Não que vai matar, é figura de linguagem, assim, sabe? Mas hoje eu acho que não, cara. Hoje a gente tá em outro patamar. Eu acho que tem que contar essas histórias até tem até um fim educativo em tu contar essas histórias, porque... justamente é esse oba-oba, em muitos casos, que gera essas distorções, às vezes, que
Claro, mas o mercado vive disso, não tem como evitar. Vive de hype, vive de rumor. Sim. E às vezes o papel do jornalista é esse de dar um certo choque de realidade nas coisas, assim, trazer essa visão contrária. E não é exatamente que a gente odeia, não é que a gente não quer que as coisas deem certo, mas é preciso manter os pés no chão. E quando a gente faz isso, a gente falou do focalizando, às vezes não tem nenhum compromisso, entre aspas, um compromisso jornalístico. Se a gente ouve algo negativo sobre uma determinada empresa ou sobre determinada situação, a gente vai apurar aquilo lá, mas a gente também ouve o lado de quem teve a informação negativa. Dá o direito dessa pessoa responder. É um troço básico do jornalismo. Se a gente vai simplesmente só bater então não se trata só disso. Claro que às vezes a gente toma algumas liberdades. Por exemplo, logo quando eu entrei no Startups, eu fui escrever sobre o South Summit aqui, a primeira edição do South Summit. Escreveu bem ou escreveu mal? Eu não escrevi mal, mas eu escrevi meio... Tava calor. Que tava calor, que tinha algumas coisas lá que a estrutura ainda não tava 100%, né? Tipo, o evento foi feito meio às pressas, a primeira edição, né? Foi feito em questão de meses. Não teve, né? Porque eu acho que o evento foi tipo... Eles fecharam com o South Summit em dezembro de 2021, começaram a montar a agenda do evento em janeiro e tocaram as coisas pro evento sair em março, em abril. Ia sair em março, daí foi... Saiu em maio, daí. O primeiro, né? Por causa da pandemia. Enfim. E, obviamente, é algo que tu vai ter que relevar, que teve algumas questões ali estruturais e tal, que não ficou 100%. E eu fiz uma matéria falando sobre as duas coisas. Tipo, tava todo mundo feliz, foi um evento que todo mundo adorou e coisa e tal. Porém, o pessoal tava na chuva, tava lá, sabe, enfrentando um torrão. E daí eu até falei, usei a expressão, mais feliz que pinto no lixo, sabe? O negócio, assim, foi um pouco ácido. E... teve gente que não gostou. Sabe, falando em ácido, sabe que um cara excelente pra tu um dia trocar uma ideia? Diga. Eu vou falar aqui, ele não vai se incomodar, que é o Cristiano, que era do Poatec. Ele fez uma venda gigantesca do Poatec e a gente tem um grupo, assim, né, de empreendedores que era a quinta do Cristiano. E toda quinta-feira o Cristiano entrava com um tom super ácido, comentando alguma coisa que ele tinha opinião sobre o ecossistema. E uma opinião que ele tem extremamente forte é sobre a South Summit. E isso é público. Ele fala, cara, tanto que a gente faz um jantar na South Summit, não dentro da South Summit, mas ali no Cais Embarcadero todo ano. O famoso side event. Side event, exato. E a gente sempre convida o Cristiano e ele não vai, cara. Ele fala assim, cara, eu não vou porque eu não vou botar o pé na South Summit. E ele tem os motivos deles. É um cara interessante de conversar, assim. Mas é porque assim, ó, eu falei aqui no texto, eu peguei ponto de vista de gente que adorou, gente que, tipo assim, odiei ficar na fila para queria ver uma palestra, fiquei na fila e odiei. Porque esse é o tipo de coisa que a gente fala assim, a gente tem que falar do ponto positivo, obviamente, mas se tem alguma coisa ali que não ficou legal, a gente também comenta. Talvez eu fui um pouco irreverente demais no meu texto, é possível. E às vezes eu não consigo evitar. Por exemplo, o cliente teve um negócio que eu botei na matéria que foi muito engraçado, que foi uma matéria logo do primeiro dia. O primeiro dia foi o pior da primeira edição do South Summit. O primeiro dia foi o dia que, inclusive, eles tiveram que fechar os portões. Porque não cabia mais gente, Porque não cabia mais gente. E não começou a chover, foi caótico, eu me lembro disso. Foi um troço... Que, inclusive, palestrante não conseguiu entrar. Que daí ficou um trânsito desgraçado ali na Mauá também, eu me lembro disso. Enfim... E daí, até falando dessas questões, eles me soltam uma foto de divulgação, uma aérea de drone do cais, como se tivesse um dia de sol. Sim. Como meter um Photoshop. Daí eu botei aquela foto na matéria assim, eu juro por Deus, não teve sol em nenhum momento do dia. Sabe? E daí... esse é o tipo de acidez que eu me permiti colocar no texto. Sim. Mas que nem eu te falei, daí... Esse texto, teve gente que não gostou, achou que eu tava tipo, meu evento tá promovendo o ecossistema de Porto Alegre, tu tá aí detonando. O evento não vai cair por causa de um texto que eu fiz. No máximo que vai acontecer, os caras vão prestar atenção, não, né, vão ver se assim,
ele falou algo que o pessoal tava lá comentando, o pessoal tava pensando, tava todo mundo discutindo isso lá dentro do evento e até mesmo nos grupinhos de WhatsApp. Exato. Ele falou isso numa matéria pública. Cara, resultado. Olha o South Summit desse ano, como é que foi, assim, tipo... Os caras foram melhorando ao longo do ano. É que não significa que tu joga contra, né? Não. Pô, eu sou um cara que... Pô, eu fui patrocinador desse primeiro South Summit. Não fui dos outros, muito em virtude da experiência do primeiro e, cara, não faz sentido ser patrocinador para passar um trabalho violento, né? E ter pouco efetivo entregável, assim. Mas não significa que eu não queira que o evento dê certo. Claro. Eu faço, tanto que a gente gera side event lá dentro do evento, não para concorrer, mas para levar mais pessoas. Pô, a gente convida a gente do Brasil inteiro, que vem, nossos clientes do Brasil inteiro, a gente fala, cara, vem na South Summit, vem aqui ver, é um momento legal, é interessante, tem seus problemas, tem vários problemas, mas vem que vale a pena. Mas tu criticar e tu apontar falhas não quer dizer que tu não queira que o negócio não dê, que algo não dê certo. Não quer dizer que tu queira jogar contra. Mas eu acho importante, cara, tu apontar, porque justamente, pô, eu sou super amigo do Thiago. O Thiago é meu amigão há anos. A gente fundou a GS junto, eu e o Thiago. Sim. E eu falo pra ele, cara, isso daqui... Teve um momento que eu falei, cara, olha que legal a Web Summit. Encontrei ele, né? Olha, pô, isso daqui é incrível, assim, sabe? E daí não tem como tu comparar um com o outro, sabe? O Thiago totalmente entendeu, ele é jornalista, né? Exato. Daí esse ano até eu fui lá, conversei com ele, com o Hop lá, fiz uma matéria sobre as expectativas pro South Summit desse ano, né? Então, às vezes tem muito fundador, tem muito empresário que não faz essa dissociação entre o que acha que o jornalista está sendo pessoal ali, acha que ele está querendo realmente atacar, quando na verdade ele está reportando, ele está relatando. Exatamente. Não foi algo que foi crítica, não foi a opinião do Leo. Foi algo que aconteceu. Foi um pouco minha opinião, porque eu dei uma porque tu vivenciou também, né? Dá uma temperada no texto. Deu uma temperada. Mas tu não inventou, aconteceu. Exato. As pessoas estavam passando aquilo ali. Então... E essa foi o mais polêmico já? Ou tu passou por alguma matéria que tu escreveu que te deu dor de cabeça? Cara, matéria que me deu dor de cabeça, eu teria que buscar aqui. Porque às vezes matéria que dá dor de cabeça, às vezes o cara diz assim, cancela, não continua. Tá, então, com certeza, que mais te deu dor de cabeça é que não foi publicado. Mas tem dessas, assim. Mas, cara, é difícil isso acontecer, porque, pô, o Brigato é muito pela independência do jornalista, da gente poder seguir com uma história. E se tem uma história ali, a gente, pô, não, vai atrás, vamos apurar isso daí. Mas querendo ou não querendo, a gente acaba gerando algum desconforto em um lugar ou outro. Quando a gente faz bem o nosso trabalho, tem gente que acaba se incomodando de um jeito ou de outro. Assim, eu acho que acaba sendo mais isso das pessoas quererem falar, mas não se identificarem, assim. Então, acaba ficando muito nisso, assim, as reportagens de mais polêmicas. Então, mas o cara, agora, lembrando, assim, de encrenca, por exemplo, a gente nunca recebeu um processo por uma matéria. Não no tempo que eu tô no Startups, assim. Na época do Baguete, acho que a gente foi processado. É que é do Sul, né? Daí o gaúcho gosta de um processo. Né? Tem isso também, eu acho que tem uma diferença essencial, eu acho, aqui no Sul, às vezes, hoje em dia mudou, eu acho mais, assim, os empresários estão mais entendidos disso, de como que o jornalismo funciona. Mas eu me lembro de muitas histórias, assim, de empresário ofendido porque o jornalista foi fazer uma matéria. Sim. E daí, por isso que tu tava falando da questão de alguns veículos aqui do Sul, principalmente na área empresarial, seria muito chapa branca, né? Ah, sim. Sim, pra não se incomodar. E ainda mais aqui no Sul, que é meio que tudo muito polarizado. Uma oligarquia, né? Aqui no Sul, né, cara? Pô, daqui a gente sabe quem é que manda na... Porque, cara, se tu for olhar grandes empresas, eles sabem que falar alguma coisa que não pega muito bem pra eles... Claro, que a gente falou, a gente não tá inventando nada, a gente tá reportando. Eles sabem que é do jogo. Por exemplo, aconteceu... na época do Baguete, a gente falou alguma coisa meio polêmica, não me lembro o que, sobre a SAP. Passou um mês, a gente tava lá em São Paulo conversando com a presidente da SAP. Tipo, ela sabe que é do jogo. Agora, às vezes aqui tu fala mal de um empresário, não fala mal de um empresário, tô falando forte, mas fala mal alguma coisa negativa sobre um negócio e tal, o empresário não quer nem olhar na tua cara.
Uhum. Né? Sim. E tudo que a gente falou, tu tá reportando. Então, às vezes a gente até não quer se incomodar. A gente cara, vale a pena se incomodar por essa história? Talvez não valha. Mas para ti, nesse caso, assim, quando tem algo negativo e o empresário acaba ficando brabo ali, e como a gente está comentando, para ti falta amadurecimento do empresário ou falta também uma melhor assessoramento de imprensa? Que geralmente acontece com empresas menores, né? Hoje em dia, as assessorias também estão mais evoluídas nesse sentido. Então, eu acho que já melhorou bastante nisso aí. Mas acaba sendo muito mais do próprio ego do empresário. Tem muito empresário que, né, a imagem é tudo. E às vezes falta um pouco de jogo de cintura de lidar com... Ele lida com os comentários negativos ali na Rádio Corredor. Uhum. Agora, no momento que isso vai para uma notícia, vai alguma coisa que não é muito favorável para ele numa notícia, daí o veículo é um grande inimigo, assim. Então, eu acho que daí é o papel da assessoria dizer, não, cara, isso aqui é uma oportunidade, sabe? Vai lá conversar. Porque se o cara quiser ir lá conversar comigo e dizer assim, não é bem assim, eu quero contar o meu lado da história. Cara, nós estamos total para te ouvir aqui. É o nosso papel como jornalista. A gente conta um lado, se esse lado não é muito favorável para alguém, o outro lado pode tranquilamente dizer assim, cara, eu quero falar o meu lado, eu quero contar. E a gente vai lá e ouve. Então, eu acho que daí é um papel também da assessoria de imprensa conscientizar que, tipo, na verdade, às vezes algo negativo, se bem trabalhado, pode se reverter em algo positivo. Sim, fazer essa gestão de crise, né? E uma pergunta, Leandro. Tirando o recente assunto que foi do CEO que tinha medo de mulher, qual que foi os outros trends que tu tem aí no Startups desse ano? Cara, esse daí é até do CEO que, né, pediu para Deus livrar ele de... A gente até nem entrou... A gente até nem entrou tanto nesse assunto. Eu preciso de um pouco mais de água depois dessa. A gente até não entrou tanto nesse assunto. A gente falou dele, assim, eu acho que a gente pegou só o gancho quando trocou a CEO. Uhum. A gente, assim, cara, tá tanta gente falando sobre isso, assim, que, tipo, qual é que vai ser o que a gente vai trazer de novo para isso? Sim. Na verdade, o que a gente publicou foi, na verdade, quase um editorial de uma repórter nossa, da Stephanie, que tinha algo a dizer sobre isso. E ficou nessa, assim, sabe? Mas, assim, outras coisas recentes, assim, algo que, não tinha como não falar. A rodada da OpenAI foi um bagulho insano, assim. Eu lembro que a gente falou esse ano. E, cara, outra coisa, assim, ao longo dos últimos meses, a gente notou muito que os cheques estão altos de rodadas, assim. Uhum. A gente não tá vendo tanta rodada, mas a gente tá vendo umas rodadas altas. Sim, a gente pode pegar Cellcoin, 620, Asas, 800 e pouco. Os dois são nossos clientes. Olha aí. Mas tem isso, assim, talvez não seja aquele aquecimento, mas a gente tá observando que o pessoal estão vendo negócios que, né, que possam render e estão assinando cifras altas. Sim, eu tenho a impressão que o mercado de Venture Capital está mais profissionalizado, não que antes não era, mas profissionalizado no sentido de concentrar mais cheques nos seus campeões, assim, sabe? Cara, se a gente pegar anos atrás, cara, é inimaginável a gente pensar no Brasil que ia ter rodadas igual agora do Asas de 820 milhões, cara. Porra! Isso aí teve até, acho que foi no primeiro semestre, teve a K-Tech também, que foi um troço... Foi altíssima. Eu não me lembro agora do valor, mas estamos falando também de 3 dígitos aí, né? De milhão aí. Então, o que eu andei observando é isso, assim, deu aquela melhorada, porque 2023 foi uma nhaca, né? Assim, em termos de investimento. Mas a gente, assim, em termos de volume, números de rodadas, não subiu tanto assim. Porém, tem no cheque,
deu uma subida, assim, substancial esse ano, e a gente vendo agora como que vai ser a partir daí, assim, porque era algo que 2023 a gente praticamente não viu, assim. Sim, isso era algo que até o Zé da Catarina falou, cara, eu acho que os cheques vão ser mais concentrados para poucos empreendedores, assim, em apostas mais garantidas, assim, sabe? Uhum. E não tanto o velho spread and pray, assim, né? Que foi... Tem caras que fazem só isso, assim, né? Tipo assim, a Bossa tem... Acho que são 1.000 investidas, uma coisa assim. Pô, cara, é impossível tu conseguir controlar o que tá acontecendo com 1.000 investidas, e nada contra a Bossa, é a estratégia deles, sabe? Sim. Mas talvez esse mercado tenha mudado mesmo, assim, cara, de selecionar poucos caras, investir uma grana maior em cima deles, porque é onde a gente vai enxergar o retorno financeiro, assim. E a gente até tá vendo também um movimento muito interessante de, que nem tava falando ali do próprio early stage, assim, que tem muitos fundos que estão misturando tipo, aceleração, mais CVCs, assim, mas estão misturando a aceleração com o investimento. Tipo, como uma questão assim, vamos qualificar o pipeline para daí entregar o cheque, assim, não é simplesmente chegar e dizer assim, o que vocês fazem? Não, gostei da tua ideia, toma um cheque, assim. Porque tá mais nisso, assim, de realmente escolher bem para investir certo. E não tanto escolher várias ideias que podem ser promissoras para, sei lá, de 10, 2 darem certo. Outra trend certamente... Desculpa, Cris. É isso mesmo. Outra trend certamente foi IA, né? Sim. Tá falando da OpenAI. Nas tags ali do Startups, IA deve ter sido uma das mais usadas. A gente até fez um podcast esse ano que a gente brincou. Cara, deu uma provocada, mas ao mesmo tempo a gente disse algo, mas não era literalmente o que a gente queria dizer. Assim, mas como é que era o título do podcast? Por favor, parem de falar só de IA. E daí era um papo, era tipo uma mesa redonda da redação, porque era isso, assim, tava ali por maio, junho, julho, tava tanto se falando de IA que o assunto tava praticamente se esgotando, assim, porque é legal, IA já tá mudando o jogo, vai mudar muito mais, mas, cara, tem um gap ainda entre o discurso e a ação, sabe? E agora tá se falando ainda, mas a gente tá vendo a ação um pouco mais. Tanto até que a gente tá vendo várias startups brasileiras começando a realmente mostrar produtos com o IA. E até algumas recebendo investimento. Assim, eu acho que só esse mês, eu acho que a gente falou de umas 3 ou 4 rodadas de startups brasileiras que fazem, né, trabalham com o IA. Até teve uma agora, como é que é? Crew AI. Crew AI. Eu vi, acho que foi terça? Saiu terça. E... Pô, os caras conseguiram... Foi 18 milhões de dólares. Né? Pô, uma startup fundada por um brasileiro, basicamente brasileiro, só que o cara chamou a atenção lá de Magrão no Vale do Silício. Sim. Então... Eles são aqui do Brasil? Sim. Eles são brasileiros e a operação é aqui brasileira também. É descentralizada. Tem gente em vários lugares do Brasil. O CEO, o fundador, é de São Paulo. O João... É João o nome dele. Mas tem dessas também, assim, pô, são empresas que se bem organizadas, bem conectadas, são de nível global, já nascem a nível global, assim. Sim. Mas daí tem isso, assim, tem que tá rolando agora essa diferenciação entre só o discurso, a encheção de bola, e realmente a ação para tornar a AI um negócio factível e benéfico para os negócios. Eu tava falando do... eu esqueci o nome dele, da Catarina Capital. O Zé. O Zé. Eu fui na Semana Caldeira, umas semanas atrás ali, e tava ele e o... Puta, os nomes estão me fugindo. O Marcelo Lowski da Invisto. Exatamente, eles estavam lá num painel e estavam falando sobre o que é atrativo para os investidores e tudo mais. E daí teve uma matéria que repercutiu bem, porque eu lancei a pergunta lá para eles, e disse assim,
cara, tem que ter um jornalista aí na plateia pra lançar uma pergunta cabeluda, né? Daí eu falei assim pra ele, cara, tem fundador que tá correndo pra encontrar um jeito de botar IA no negócio dele, porque IA é um diferencial. E daí, vocês acham... Eu perguntei pra ele, tem fundador que acha que IA vai contribuir pro valuation da empresa. Vocês concordam com isso daí? Daí, assim, cara, IA como só para aplicação é necessidade, não é diferencial. É para manter o valuation da empresa, não para subir ele. Perfeito. É um instrumento que não é mais não é mais uma feature, é um must-have, né? Tu tem que ter a IA aplicada na tua plataforma de alguma forma para tu ter maior eficiência no que tu entrega, né? Eu concordo. Cara, o Zé é um cara que eu sou muito fã dele. Convido o Zé para escrever uma coluna de startups, cara. O Zé tem muita coisa para contribuir. Ele tem umas ideias muito, muito fortes, assim. Teve um outro papo que eu tive com ele, que foi numa Gramado Summit, foi do ano passado? Ou foi desse ano? Foi ano passado. E ele largou uma frase que virou manchete numa matéria que eu fiz, assim, que é assim, ó... Como é que ele falou que... Para ele, o pitch deck era praticamente dispensável. Sim. O que interessa para ele é falar com o founder, conhecer a cultura da empresa, e os números vêm depois. Cara, eu sou muito fã do Zé, acho que o Zé é um cara incrível pro ecossistema. Ele sempre foi... lá no início, quando ele tava na CRP, e a gente tinha recém começado, era um escritório super pequeno, ele foi um dos poucos venture capitalistas que falou assim, cara, vou aí no teu escritório, quero conhecer a história de vocês, quero conhecer mais vocês. Nos ajudou muito no início, assim, cara. Hoje é nosso cliente, nosso parceiro, amigo, pessoal, assim. O Zé é um cara que vamos dizer assim, canhões de comunicação como startups tem que dar mais voz, cara. O Zé é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele tem muito a falar e ele tem um posicionamento muito positivo. Positivo no sentido do que o que ele fala é importante para o ecossistema. Sim, ele não tem medo... Tu vê que ele não tem medo de falar duras verdades, mas ele fala aquilo com uma intenção boa. Exato, exatamente. Porque às vezes tu tem que... Como é que é aquela expressão em inglês? O tough love, né? Tu tem que dizer umas coisas que a pessoa não quer ouvir, porque aquilo... É que nem o pai fala, né? É pro teu bem. Exato. E isso é um ponto importante, cara, porque a gente vê tantos caras que têm uma audiência muito forte com pouco conteúdo, assim, para trazer mesmo pro ecossistema. Fica naquela parte muito rasa, assim, de tanto de conteúdo, quanto de informação, quanto de opinião. E enquanto isso, a gente tem outros caras que são importantes para o ecossistema, importantes, relevantes para o ecossistema, que ficam... Às vezes não é interesse do cara também, né? Eu compreendo isso, assim. Mas daí a gente tem aquela visão, muitas vezes, do mainstream, que o mercado de startups, o mercado de tecnologia é o Faria Limer de coletinho, do paulista que fala, sabe? Sabe aquele... É que depende muito também do que o pessoal quer ouvir. Às vezes o pessoal quer ouvir só o oba-oba, quer ouvir a parte bonita e glamurosa do empreendedorismo e tal. E daí se desconecta um pouco realmente do mundo real, ou só quer falar isso bem nos bastidores, ou só por um círculo fechado e não tem vamos dizer assim, a vontade ou o posicionamento de falar isso de forma mais aberta. Sim. Então falta um pouco isso, talvez, porque todo mundo sabe, né, as coisas que se falam aí nas rodinhas. Sim. Agora, abertamente, o discurso costuma ser consideravelmente... Não vou dizer oposto, mas é bem diferente, assim. Mais polido. Mais polido. Mais polido, assim. E daí, quando alguém vem com um comentário que às vezes dá um choque de realidade, tem gente que respeita muito, mas tem outras pessoas que daí ficam meio assim, sabe? Então... E essas pessoas claramente se destacam, assim. Tem gente que... não tem medo de dar umas opiniões mais fortes. O próprio, que tu falou, o próprio Zé da Catarina, às vezes o Bayer da Upload, às vezes fala umas coisas também, né? Não tem medo de expor algumas opiniões um pouco controversas. Então,
é importante ter essas pessoas, mas nem todo mundo tem coragem é uma palavra forte, mas tem o interesse, o interesse de falar isso, porque tem toda essa coisa do ecossistema que daí tu pode se queimar com alguém, às vezes volta a história das fontes que não querem se identificar, porque daqui a pouco o cara não vai gostar do que eu vou falar e daí não vou fechar uma parceria com ele no futuro. Sim, não quer fechar portas também, né, cara? Então tem muito isso, tem essa diplomacia que é boa para os negócios, mas às vezes não é boa pra evolução do ecossistema, sabe? Top. A gente precisa encerrar, né? Porque a gente juntou aqui 3 pessoas que nem gostam de falar, né? Mas pra gente ir pros finalmente, então, Leandro, deixa os recadinhos finais. Eventualmente, acho muito difícil, tá? Mas eventualmente, quem não conhece Startups, que quer saber mais, tanto da linha de negócio do Startups, como também para consumo de conteúdo, cara, tá aberto aí o espaço para ti, para tu deixar o recadinho olhar final. naquela câmera ali, né? Isso. Beleza. Não, então, não deixem de acessar ali, né, o nosso site, lá, notícias todo dia, conteúdo independente feito pela gente, sabe? Assim, claro, às vezes a gente pega uma notícia na gringa e vai lá dar uma nossa trabalhada, mas, são quatro jornalistas ali produzindo material original todos os dias, então startups.com.br. Tem o nosso podcast, o MVP, disponível no nosso canal do YouTube, né? No YouTube é startups.com.br, tudo junto. E tem o nosso também canal no Spotify. Então pode chegar lá, nós estamos gravando numa quinta, né? Então toda quarta tem episódio novo. E não esqueça também de assinar a newsletter do Startups, que é eu que escrevo. Então, no site do Startups tem tudo ali, tem o campinho para botar o e-mail, para receber a newsletter todos os dias. E para quem tem interesse, obviamente, em anunciar no Startups, né? A audiência crescendo consideravelmente a todo ano, assim, a gente fica muito orgulhoso disso. Quando eu entrei lá, tinha, sei lá, menos da metade da audiência que tem agora, sabe? Então é muito legal ver essa evolução. E no site também ali, a gente, não sei se vocês viram, mas nosso site tá de cara nova faz um mês. Ah, sim. Então, tá bem mais bonitão, tá melhor até nessa questão de branded content, tá mais bonito pro anunciante. Legal. E então lá dentro também tem a aba lá para anunciar conosco, que ele já cai direto no e-mail do Léo, que é o nosso comercial. Tu conhece o Léo, figuraça. Então, fica aí o recadinho para quem quer conhecer mais sobre startups e também quem quer ser parceiro do Startups. Top. Maravilha, Cris, vamos chegando ao final de mais um episódio aqui. Tu quer deixar um recadinho também pra galera? Algo importante que eu possa ter esquecido de falar? Acho que a gente foi um episódio bastante redondinho aqui, né? Tem muito mais coisa para conversar, com certeza. Mas já fica, então, o convite pro Leandro para mais um episódio. Já é novidade, a gente vai falar só sobre podre do ecossistema. E eu agora espero... Eu pensei aqui em várias pautas, né? Eu quero o meu convite pro MVP agora também, tá? Vamos ver isso daí. Até, né, a gente tava conversando daqui a pouco aí, usar de vez em quando aqui, porque a gente não tem um estúdio aqui em Porto Alegre, né? A gente só tem em São Paulo, e daqui a pouco você... Vamos ver isso daí, ver se consegue emprestado por uma outra edição aqui a sala de vocês. Não, o Leandro, viu? A gente vai lançar um espaço top ali daqui a ano que vem vou botar público para ter compromisso, mas é para inaugurar para South Summit do ano que vem. Olha aí. Então já pode... Vai fazer um coquetel aqui no espaço novo. E daí já pode fazer tua pauta do Startups para gravar alguns MVPs no estúdio novo já. Show, não, tamo junto. Maravilha. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio aí. Tchau.